Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e na aula de hoje nós iremos falar sobre as instituições sociais. Vamos lá? Bom, gente, vamos a algumas definições do que poderia ser uma instituição social, ok? Então, instituição é qualquer forma de organização que reúna pessoas com objetivos em comum. Então, essa é uma definição básica do que seriam essas instituições, que seriam pessoas que se reúnem com objetivos em comum. Só que Peter e Bridget, eles dão uma definição de que instituição social ela pode ser definida como um padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela sociedade. Então, basicamente, as instituições elas servem justamente para padronizar o indivíduo dentro de uma determinada sociedade. E existem diversas instituições que acabam sendo importantes dentro desse processo de padronização. Bom, as instituições sociais, elas têm uma determinada historicidade e elas se alteram ao longo do tempo. Então, o que acontece, gente? As instituições, elas estão presentes ao longo da história, justamente para a formação da ideia de sociedade. Então, para você formar uma sociedade, toda a sociedade possui normas, possui regras. Então, ela acaba construindo essas normas ao longo da história, ao longo do tempo. E elas acabam se alterando ao longo do tempo. Então, ao longo da história, a gente vai tendo transformações sociais e essas instituições elas vão se adaptando às transformações sociais, tá? Isso significa que elas vão mudar completamente? Muitas vezes não. As regras principais elas vão permanecer, o que vai tornar a instituição muito forte. Só que elas vão se adaptar às mudanças que ocorrem ao longo da história. Bom, gente, e aí então o que acontece? As instituições, ela tem uma estrutura social estabelecida, tá? Então, o que ocorre? Todas as instituições, elas têm estruturas rígidas, que são regras que tendem à permanência. Então, o que acontece? Todas as instituições, elas têm normas que são muito rígidas e elas permanecem ao longo do tempo. Elas tendem a permanecer ao longo do tempo, que são aquelas regras básicas dentro de uma sociedade ou dentro de uma instituição. E aí, quando eu falo instituição social, posso dar como exemplo família, escola, religião. Tudo isso são instituições sociais. Então, dentro do caso de uma família, gente, não importa como que é a sua família, todas as famílias possuem estruturas rígidas, que seriam as normas, as regras, e essas regras tendem a ter uma permanência. Bom, as instituições sociais, elas são sedimentadas, ou seja, cristalizadas ao longo do tempo. Então é importante que vocês entendam que as instituições, elas já existiam antes de vocês nascerem, vão permanecer depois da morte de vocês. Então, o que acontece? É muito difícil você modificar a estrutura de uma instituição social. E aí eu pego como exemplo para vocês a ideia da escola em si. Então, a estrutura da escola, ela já existia antes de vocês nascerem. E aí, quando vocês entram na escola, vocês acabam assinando um contrato que estabelece aí as regras, as normas daquela escola. E elas vão continuar existindo depois que vocês morrerem. Você pode ter uma pequena modificação e uma pequena adaptação dessa instituição a novas normas, porém a estrutura básica permanece. Bom, toda instituição social ela tem o caráter normativo,
tá bom? Que é a tentativa de estabelecer um controle social. Então, ela cria normas para inserir o indivíduo dentro da sociedade. Então, qual é o papel da família? A formação da ideia da educação. Então, a família daria uma educação para o filho para que ele pudesse ter uma boa convivência com outras pessoas dentro da sociedade. A escola teria a ideia de uma formação intelectual, profissional, para inserir o indivíduo dentro do mercado de trabalho, inserir o indivíduo dentro da sociedade no qual ele faz parte. Então, a ideia é você justamente normatizar. Então, vou pegar a questão do uniforme, por exemplo, nas escolas. Muitas escolas utilizam a obrigatoriedade do uso de uniforme, ou aquelas que não têm a obrigatoriedade do uso do uniforme, elas definem um certo padrão de vestimenta, então proíbe camisetas com alcinha, shorts muito curto, então elas estabelecem um padrão de roupas que você pode utilizar dentro da instituição. E isso é uma maneira de normatizar. Por quê? Porque quando você ingressar dentro do que seria a sociedade, no mercado de trabalho, você também tem um padrão de vestimenta de acordo com determinadas empresas. Então, você padroniza a ideia e insere o indivíduo dentro da sociedade. Bom, pessoal, nesse slide aqui eu coloquei para vocês os 5 elementos gerais das instituições sociais, que são a base aí de todas as instituições. Então, o primeiro elemento seria a ideia da exterioridade. O que seria a exterioridade? As instituições sociais, elas são experimentadas como algo dotado de realidade externa ao indivíduo, ou seja, não depende do indivíduo as normas que estão estabelecidas. É aquela ideia que eu havia dito para vocês. A instituição ela já existia antes do seu nascimento e vai continuar existindo após a sua morte, tá? Então ela é exterior, ela é independente do indivíduo. Nós temos também a ideia da objetividade. O que seria a objetividade, tá? Todas ou quase todas as pessoas da sociedade admitem que elas existem e reconhecem que elas são instituições legítimas. Então, toda instituição social, ela tem a aprovação dos indivíduos da sociedade que reconhecem aquelas instituições como importantes. Então é muito difícil você ver uma pessoa que vai contra a ideia da família, ou é muito difícil você ver um indivíduo que vai contra a ideia da escola, ou contra a ideia da religião. Por quê? Porque são instituições consagradas que têm a aprovação da sociedade. Nós temos também a questão da coercitividade, tá? Então, as instituições, elas têm o poder de exercer pressões sobre as pessoas, de modo a levá-las a agir segundo os padrões de comportamento aí da sociedade. Então, todas as instituições, elas têm normas. E junto com essas normas, nós temos as punições. Isso é a ideia da coercitividade, que é o quê? A pessoa ela se sente pressionada a seguir determinadas regras, determinadas normas. E assim ela se padroniza para aquela sociedade. Ela acaba seguindo aquelas normas, o que causa um certo controle dentro da sociedade. Nós temos também a questão da autoridade moral. As instituições, elas não se mantêm na sociedade apenas pelo poder da coerção, mas também porque são reconhecidas pelas pessoas dessa sociedade, como tendo o direito legítimo de exercer o poder e obrigar os integrantes da sociedade pela sua força ou pelo convencimento.
E aí o que acontece? O que seria essa autoridade moral? É aquela ideia de que dentro das instituições você tem uma ideia de liderança, de superioridade, e que aquele indivíduo ele teria, portanto, a questão do conhecimento e o direito de agir dessa maneira coercitiva, ou coerção através da força, tá? Ou até mesmo através das ideias, do conhecimento. Então a gente pode citar o pai com relação ao filho. Então a ideia de que o pai ele tem o poder, a ideia de estar numa posição de liderança para com relação ao filho. Então o que o pai fala acaba se tornando algo moral, algo como se fosse uma lei. Então, a autoridade do pai não pode ser questionada. Então, você tem toda essa situação em torno aí das instituições sociais, essa ideia da liderança e da moral estabelecida pela instituição. E toda instituição, como falamos no começo, tem a sua historicidade. Então, as instituições elas já existiam antes do nascimento do indivíduo e elas continuam existindo depois da sua morte. Então, as instituições sociais elas têm uma história própria, ok? E elas acabam tendo mudanças ao longo do tempo, porque elas se adaptam às mudanças sociais, só que a base delas continua a mesma, tá? Então ela pode ter pequenas mudanças, mas suas estruturas continuam rígidas e sólidas. Bom, e aí dentro das instituições sociais a gente tem aquelas que são regulativas, então são instituições que possuem instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, tá? Então são aquelas que têm o conjunto de regras, procedimentos que são reconhecidos pela sociedade, cujo objetivo é padronizar o indivíduo e formar o indivíduo para que ele possa conviver em sociedade. E aí exemplos de instituições regulativas são a igreja, a ideia da religião, a escola, a família. Só que nós temos também as instituições operativas, que elas se caracterizam pela atuação realmente de operação operativa. Então a gente tem como exemplo os órgãos públicos de operação, de organização social, como é o caso do Departamento de Cobranças de Impostos, que é uma regra determinada para toda a sociedade. Então a sociedade precisa se enquadrar dentro dessa regra e precisa estabelecer as normas que são importantes dentro dessa cobrança, então precisa pagar os impostos. Caso o indivíduo não faça isso, ele acaba sofrendo sanções de uma outra instituição que seria o Estado, tá bom? Então, nesse caso da operativa, ela não tem a ideia de normatizar o indivíduo dentro da sociedade, de criar regras de convívio dentro da sociedade, mas ela tem uma ideia muito mais de ação, de operação, tá? Então estabelece uma norma conjunta social para todos e ela vai colocar em prática essa norma. Bom, gente, é isso aí. Ao longo desse bimestre a gente vai estar falando sobre diversas instituições sociais. Essa foi apenas uma introdução ao conceito de instituições sociais, tá bom? Então esperem nas próximas aulas que a gente vai estar falando sobre instituições específicas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.